Em 2022, mais de 1 milhão de declarações caíram na malha fina. Por que será que isso aconteceu? Se você tem medo do leão e não quer que a sua declaração caia na malha fina, assista esse vídeo até o final para entender quais as causas e como evitar que isso aconteça. Já começou o prazo da declaração do Imposto de Renda 2023. Se você tem dúvida se realmente precisa declarar ou está totalmente perdido nesse assunto, clica nesse vídeo que eu vou deixar de indicação aqui, assista ele primeiro para você entender se realmente precisa fazer a declaração e depois você assiste esse vídeo da malha fina para saber as consequências de preencher a declaração errada. Muita gente tem medo de declarar imposto de renda justamente por conta de cair na malha fina, mas pode ficar tranquilo porque nesse vídeo eu vou te mostrar que malha fina não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente aí fica com medo e acaba nem querendo fazer o imposto de renda. Malha fina nada mais é do que uma inconsistência na sua declaração. O seu contador vai preencher a sua declaração e enviar para a Receita. No momento que ele envia a declaração, ela vai ficar em processamento. Quando a declaração está em processamento, significa que algum auditor ou o próprio sistema de cruzamento de dados da Receita está comparando o que você informou na declaração com o que contém na base de dados da Receita. Ou seja, você vai informar que teve uma receita ali, que você teve um salário X e ela vai ver se a empresa que você informou que pagou para você esse salário também informou o mesmo valor na declaração dela. Se todas as informações estiver batendo, estiver tudo certinho, a declaração é processada e você fica quite ali com a sua obrigação do ano de fazer a sua declaração do imposto de renda. Agora, se tiver alguma inconsistência, aí você vai cair na malha. Quando a Receita coloca a sua declaração na malha, ela quer que você corrija essas informações. Ou seja, se ela identificar que tem algo divergente, ela vai colocar a declaração em pendência e aí, enquanto você não retificar ou então ver o que está errado e corrigir, ela não é processada, ou seja, fica pendente lá no sistema, como se você tivesse feito a declaração, mas não finalizou o processo. Quando eu faço a declaração dos clientes aqui do escritório, quando alguém me pede para fazer a declaração, eu faço o envio das informações, vejo o processamento e só depois que ela estiver finalizada lá no sistema que eu encerro o serviço, tá? Se cair na malha fina, eu faço a correção também dessas informações até que a declaração de fato seja processada. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa manda a declaração, não acompanha o processamento, ela fica lá com essa inconsistência e você vai ter problemas depois, porque a sua declaração não vai ter validade enquanto não finalizar e corrigir esses erros. Agora eu vou te falar os 3 principais motivos que fazem a sua declaração cair na malha. O primeiro motivo são os dados errados. Isso é muito comum, gente. Não adianta fazer a declaração de qualquer jeito. Tem que preencher os dados corretamente. Quais seriam esses dados corretos? Tudo que você for informar na declaração tem que bater com o que realmente está dizendo no documento. Ou seja, quando a pessoa tem carteira assinada, gera um documento ali falando quanto que ela recebeu no ano, certo? A empresa vai gerar esse documento que a gente chama de informe de rendimento. Nesse informe de rendimento vai aparecer quanto que você recebeu no ano anterior. Se esse informe de rendimento, eu estou falando que você recebeu 30 mil no ano, mas na sua declaração você informou que recebeu 28 mil, tem uma diferença de valor e a Receita Federal vai notar que teve essa diferença. Então ela vai te cobrar a correção disso, você tem que informar exatamente como consta lá na base da Receita, ou seja, essa empresa que te pagou, informou na declaração dela esses 30 mil. Se na sua declaração não tiver esses mesmos 30 mil, vai dar inconsistência. Nessa situação em que digitou dados errados, a sua declaração vai ficar com pendência, basta você alterar as informações, colocar a informação correta e reenviar a sua declaração. A Receita vai analisar os dados que você corrigiu, ver se está batendo e pronto, a sua declaração vai ficar finalizada, ela vai sair dessa pendência. Veja que a Receita não te multou,
A única coisa que ela fez foi te avisar. Então a malha fina, nesse caso, é isso, né? É um aviso, você corrige e pronto. Empreendedor, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre imposto de renda, dicas para você não cair na malha fina, para você saber exatamente se precisa declarar imposto de renda, saiba que aqui no canal nós temos diversos conteúdos toda semana sobre esses assuntos e também do universo empreendedor. Se inscreva no canal para continuar por dentro de todos os vídeos que eu trago por aqui e fazer parte dessa comunidade de empreendedores conscientes. O segundo erro mais comum é a falta de informação. Se você esquecer alguma informação no imposto de renda, também vai cair na malha fina. Então, muito cuidado com isso, porque além de digitar os dados errados, pode cair na malha. Se esquecer de colocar informação, é pior ainda, porque a Receita vai te cobrar esses dados para ver se você sabe exatamente o que ocorreu. Vou colocar um exemplo aqui para ficar mais claro para você entender. Vamos supor que em 2022 você trabalhou em 3 empresas diferentes. Cada empresa te pagou um determinado salário durante o ano. Na sua declaração do imposto de renda, nós temos que informar essas 3 empresas e quanto que cada uma te pagou. Se a gente colocar somente uma delas, vamos supor que você esqueceu disso, nem estava lembrando e simplesmente a gente não colocou essas 3 empresas lá, colocou só uma. Quando a gente enviar a declaração e a Receita analisar essas informações, ela vai ver que teve outras 2 empresas que informaram que pagaram para você determinado valor, mas na sua declaração não está esses valores. Por isso, ela vai ficar na malha fina até que a gente insira, né, esses valores para fazer o cruzamento de dados. Para não ter esse problema, qual que é a dica? Durante o ano, quando você for prestando serviço, sempre anote, né, as situações, guarde os documentos que você recebe, principalmente as despesas, né, notas fiscais que você for numa consulta, já pede a nota fiscal, já guarda o documento, porque se você deixar para a época da declaração procurar coisas do ano passado todinho, é muito provável que você vai esquecer, que vai ficar faltando alguma coisa. Então, lembre-se, né, para facilitar a sua vida. No momento em que acontecer as coisas, que você recebeu o dinheiro ou tiver alguma despesa que é importante para o seu imposto de renda, já pega a documentação, já guarda numa pastinha ou de preferência, né, para ficar mais fácil ainda. Escaneia o documento e salva num drive, né, na pastinha do drive, para ficar muito mais fácil. Inclusive, quando você for pedir para o seu contador fazer a declaração, é só você compartilhar essa pasta do Drive com ele já vai ter todo o acesso ali, fica muito mais prático. O terceiro erro que acontece bastante é colocar informações que não existem. Inserir dados fictícios também é um problema enorme, porque todas as informações que você coloca, que a gente informa ali na sua declaração, a Receita Federal vai procurar a fonte de onde que veio esse dado. Por exemplo, se você informar que teve uma despesa com um médico de 15 mil reais, lá na sua declaração a gente tem que colocar os dados desse médico, tem que colocar o nome completo dele, o valor que você pagou. A primeira coisa que a Receita vai fazer é procurar na declaração desse médico se ele também informou que recebeu de você esse valor nessa mesma data que está informado. Se ela não encontrar essa contrapartida, ou seja, se não estiver casando as informações, com certeza a sua declaração vai cair na malha. A gente só pode informar uma operação, algo que aconteceu, se a gente realmente tiver o documento que comprova aquilo. Tem alguns casos específicos de malha fina que não basta a gente corrigir as informações. A gente tem que fazer um processo dentro do site da Receita para mandar essa documentação. Principalmente nos casos das despesas, quando a gente usa despesas médicas, geralmente a Receita pede para enviar o documento, ou seja, a gente tem que mandar para eles a nota fiscal ou o recibo, para eles poderem analisar se realmente aquele documento é um documento verdadeiro, se não tem nenhuma fraude, nenhuma falsificação, para só depois ela poder liberar a sua declaração da malha fina. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, não podemos informar despesas que não existem. Nós só podemos colocar na sua declaração do imposto de renda aquilo que realmente aconteceu,
que você pagou e os dois lados têm que informar a mesma coisa. Qual é o grande problema de cair na malha fina? O maior problema da sua declaração ficar na malha é que se você tiver dinheiro para restituir, vamos supor que você fez a declaração e lá você tem um dinheiro para restituir, para pegar de volta. Enquanto a gente não quitar essa pendência, solucionar essa pendência da malha, você não vai receber esse dinheiro. Dependendo do prazo que demorar ali para resolver, você vai cair nos últimos lotes ou então até depois da previsão de pagamento. Isso é ruim porque a gente não consegue te passar uma data ao certo que você vai receber o seu dinheiro e a sua declaração fica lá, né? Gera todo um transtorno, tanto para quem está corrigindo quanto para você ali, para a gente ter esse estresse. Então vamos evitar esse tipo de retrabalho, porque a gente tem que refazer todo o serviço, gera toda uma burocracia aí para você. Agora eu vou te passar algumas dicas para você evitar cair na malha fina e ficar esperto esse ano. A primeira dica é pedir um contador habilitado e que tenha o conhecimento para fazer a sua declaração. Por que é tão interessante você pedir um contador, ter essa assessoria para fazer a sua declaração? Porque nós estudamos a legislação do imposto de renda, temos um conhecimento do que pode, o que não pode informar. Inclusive, uma das coisas que a gente avalia também, que geralmente as pessoas não olham, é a evolução patrimonial, ou seja, nós acompanhamos, né, ao longo dos seus anos se o dinheiro que está entrando ali está pagando os bens que você está adquirindo, as suas aplicações financeiras, porque tudo isso também a gente tem que analisar. São princípios da contabilidade, a gente avalia se o dinheiro que está entrando é suficiente para poder cobrir todas as despesas, todo esse desenvolvimento de um ano para o outro. Se você quer fazer a sua declaração do imposto de renda, aqui no link da descrição, você pode entrar em contato comigo e solicitar esse serviço, porque nós vamos fazer a sua declaração de uma forma simples, descomplicada, você não vai precisar perder tempo fazendo esse serviço, sendo que você pode contratar uma empresa qualificada para poder te auxiliar nesse momento. A segunda dica é guardar toda a documentação. Lembre-se sempre de pegar os documentos na época em que aconteceu, porque todo mundo está fazendo imposto de renda agora, está correndo atrás desses documentos. A chance de você perder alguma informação, principalmente no caso das despesas, é muito alta. Então lembre-se, fez algum procedimento ou gastou dinheiro com alguma coisa que pode utilizar no seu imposto de renda, já pega a documentação e já guarda, não deixe para depois. Agora me fala, conseguiu entender um pouquinho mais sobre como que funciona a malha fina? Comenta aqui para mim a sua experiência com o leão, vai ser um prazer saber a sua vivência e o que já aconteceu na sua declaração do imposto de renda. Empreendedor, se você tem dúvidas sobre como começar o seu MEI da forma correta e não sabe qual caminho seguir, está totalmente perdido aí, se você está fazendo a coisa certa, se você quer realmente uma orientação para não ter erros, eu desenvolvi um material completíssimo que vai transformar a sua forma de empreender para você começar do jeito certo, com o mínimo de risco possível. São orientações que vão fazer total diferença no seu dia a dia. Já vou adiantar para vocês que aqui na descrição tem um link para você fazer parte da lista de espera para ter acesso a esse conteúdo antecipado com um valor super em conta, é praticamente de graça. Pela transformação que ele causa, é muito barato, vale muito a pena você adquirir. Então já entra na lista de espera para você ter acesso a esse material, porque eu faço compromisso com você, que eu fiz ele especialmente pensando nas dificuldades que o MEI tem ao iniciar a sua carreira e como que eu posso te ajudar da melhor forma possível. Clica aqui, você vai gastar nem um minutinho para preencher esse formulário para ter acesso ao conteúdo antecipado. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais!